Nós vamos terminar hoje essa série de mensagens que nós estamos chamando DNA. E o título dessa noite é Santificação Contínua. Fala isso comigo aí. Vai de novo. Se você já tem algum tempo de caminhada cristã, você com certeza vai se identificar com isso que eu vou falar. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, de imediato nós queremos largar o pecado. É ou não é verdade? Só que aí, nós temos uma ideia do que é pecado. Então, de repente, nós paramos de nos prostituir. Nós paramos de ver aquelas imagens horrorosas que a gente via antes na televisão ou na internet, tá certo? Aí se a gente roubava, aí a gente para de roubar, não é assim? Sim ou não? E a gente para com essas coisas. E de repente, a gente acha que já está o santo, é ou não é verdade? Você fala, meu Deus, eu era água, agora sou vinho. Eu mudei. E é verdade, mudou mesmo. Mas aí de repente, um dia você está na sua casa, orando, lendo a Bíblia. Aí você lê lá assim, no Evangelho de João, que o diabo é o pai da mentira. Aí aquele texto salta aos seus olhos e você fala, eu estou mentindo. Eu menti hoje no meu trabalho. Eu menti para aquela pessoa. O diabo é o pai da mentira. Eu estou pecando contra Deus. Na presença, de repente, você se quebranta tanto. Você até chora na presença de Deus. E você pede perdão a Deus. E você fala, Deus, a partir de hoje eu não vou mentir mais. E aí você para de mentir. Com algum tipo de pecado. Quem já viveu esse tipo de experiência que eu estou falando? Ninguém te falou, mas você viu na palavra. Quem? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito bem. Porque é assim que Deus trabalha conosco na nossa santificação. Às vezes coisas que na semana passada você nem estava levando em consideração, porque você está tão acostumado a praticar aquela coisa, de repente o Senhor vem e te mostra. E fala com você, e a palavra fala com você, e você entende que você precisa se santificar naquilo. Você está entendendo o que eu estou falando? Todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui, estamos nos santificando dia a dia. Todos nós. E eu quero te explicar duas maneiras de olhar isso, amém? Então, vamos ler alguns textos aqui. Primeiro texto, Hebreus 10, 14, falando do sacrifício de Jesus. Leia comigo. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aí embaixo está o ponto número 1 e o ponto número 2. Ó, ponto número 1, aqui está falando para sempre. Número 2, estão sendo santificados. Aqui está falando que Jesus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quando fala aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, parece que está se contradizendo, né? Porque se aperfeiçoou para sempre, como é que estão sendo santificados? Como é que você santifica alguém que já foi aperfeiçoado para sempre? Então, nós vamos responder isso aqui daqui a pouquinho. O apóstolo Paulo colocou essa mesma ideia em palavras diferentes, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Lê comigo aí, por favor. Olha lá. Olha o que ele disse. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Olha lá o ponto número 1, número 2. Santificados em Cristo, chamados para ser santos. Então aqui, há duas situações. Quando Cristo morreu naquela cruz, como diz o texto que nós lemos de Hebreus, com uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre a igreja, os que estão sendo santificados. Isso significa, Gálatas 3:27 diz que nós que fomos batizados em Cristo, fomos revestidos de Cristo. Não significa que a pureza de Jesus, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que Cristo morreu, mas Ele também ressuscitou para a nossa justificação. Isso significa que Jesus está hoje diante de Deus como um advogado em nossa defesa,
tratando para com Deus e também qualquer outro tipo de situação, tratando a respeito das nossas falhas, dos nossos pecados. Se nós pecarmos e nós confessarmos o nosso pecado, a Bíblia diz que nós vamos ser perdoados e purificados dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Isso significa que se o diabo quiser te acusar diante de Deus, Jesus vai falar assim, ó, epa, você não pode acusar meu irmão aí, porque eu já morri, já paguei o preço, já derramei o meu sangue puro, e ele se arrependeu e confessou o pecado dele, e o meu sangue o purificou. Ele foi batizado em meu nome, batizado em Cristo, e ele foi revestido da minha pureza. Você não pode tocar nele. E de repente, quando Deus Pai vai olhar para você para conferir a sua pureza, a Bíblia diz que Deus Pai nos olha e nos enxerga através da pureza de Jesus. Isso significa, você devia ter dado um grito, jogado sua cadeira para o alto. Significa glória a Deus, porque se Deus te enxerga através da pureza de Jesus, isso significa que não existe barreira entre você e Deus. Você tem completo acesso à presença de Deus. Você pode se achegar confiadamente ao trono da graça. Você pode se achegar na presença de Deus, se relacionar com Deus, porque a pureza de Cristo está sobre a sua vida. Então, no que se refere à nossa vida com Deus, Ele nos olha e nos vê perfeitos, completamente perfeitos. Pastor, Ele vê o mundo todo perfeito? Não. O texto não diz que Ele aperfeiçoou para sempre o mundo, não. A Bíblia diz que Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Certo? Então tem um povo aí. Então, por isso o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, 2, aos santificados em Cristo. Fala comigo, eu sou santificado em Cristo. Não é que você nunca pecou na sua vida para ser santo, você pecou muito, mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus santificou você. Deus vê você através da santidade de Jesus. Você foi santificado em Cristo, mas você também é chamado para ser santo. Você está entendendo? Então, olha bem, vou continuar com você. Ponto número 1. Nós vamos misturar em ponto 1 e ponto 2 esses dois textos aí agora para você ver. Olha lá, ponto número 1. Lê comigo aí. Aperfeiçoou para sempre, santificados em Cristo. Quando você foi santificado em Cristo, você foi, diante de Deus, aperfeiçoado para sempre. Você pode se tornar uma pessoa aqui mais justa aqui na terra. Você pode se tornar uma pessoa melhor aqui na terra. Mas isso não vai fazer de você nem um pouco mais perfeito diante de Deus. Você já é 100% perfeito diante de Deus porque Ele te olha através do sacrifício de Jesus. Mas pastor, se eu melhorar, eu não vou ficar mais perfeito diante de Deus? É impossível você ficar mais perfeito, porque você nunca vai atingir uma perfeição maior do que a perfeição de Cristo que já está sobre você. Certo? Agora, ponto número 2. Olha lá. Ó. Fala comigo, lê. Estão sendo santificados. Chamados para ser santos. Então, o ponto número 1 é o que Jesus já fez conosco na cruz. O ponto número 2 é o que Ele continua fazendo aqui, dia a dia. Tá certo? Então veja bem, Apocalipse, quando o texto está sendo concluído, o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, diz assim, ó. Mundo, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo, continue na prática da justiça. E o santo, continue a santificar-se. Você que já é santo, amém, meu amado? Você é santo porque o sangue de Jesus te purificou, o Senhor te santificou, como o apóstolo Paulo escreveu agora, aos santificados em Cristo. Então você que já é santo, por causa do sangue de Jesus que está sobre a sua vida, amém? Você tem um chamado para continuar se santificando. Aqui então surge a pergunta da noite. Você está continuando a se santificar? Você continua a santificar-se?
Você está mais santo hoje do que era ontem? Você está mais santo hoje do que era semana passada? Existem pecados que você cometia até na semana passada, mas que nessa semana você decidiu que não vai mais praticar aquilo? Você é um santo que continua a santificar-se? Sim ou não? Responde para você mesmo aí. Que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. As pessoas torcem esse texto de todo jeito, sabe? Para falar que são coisas materiais que Deus não te deu, mas ainda vai te dar. Sua bênção vai chegar, a tua vitória está chegando, aquele que começou boa obra. Não é disso que está falando. Não é disso. Não é uma obra qualquer, é boa obra. Fala comigo, boa obra. O Senhor começou boa obra na sua vida. E nesse contexto eu quero separar para você a obra de Cristo em duas partes. A parte número 1 é a obra concluída. Fala comigo, obra concluída. Existe uma obra que Jesus já fez, Ele já concluiu, a respeito da nossa justificação. A respeito dele nos ter tornado justos aos olhos do Pai. Ele já ressuscitou para a nossa justificação. Existe uma obra de Jesus que já foi concluída a respeito do nosso perdão. Jesus não tem que nos perdoar, Ele já nos perdoou. Lá na cruz, é uma decisão tomada já. Por todo pecado que você cometeu, você já está perdoado. Por todo pecado que você ainda vai cometer, não. Você já está perdoado, é a decisão dele. Nunca vai acontecer de Jesus chegar e falar assim, não estou a fim de te perdoar não. Você já é perdoado. Essa é uma obra concluída. Isso é algo que Jesus já fez. A sua redenção, Ele te resgatou do império das trevas. Você é liberto. Você já é, você não tem que ser, você já é liberto. Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, nós já temos isso. Jesus já concluiu. Não precisa de ninguém fazer nenhum arremate, sabe? Nenhum anjo tem que virar uma pirueta aí para isso acontecer, para você ser liberto. Você já foi. Essa é a obra concluída de Jesus. Ele concluiu sua obra. Não falta nada. Ele já te apresenta a Deus Pai, justo, justificado. Amém? Você entende isso? Isso é basicamente a nossa santificação em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos santificados em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus é suficiente para apagar os nossos pecados. Amém? Então isso é a obra concluída. Agora existe uma segunda coisa que é a obra contínua. Fala comigo, a obra contínua. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até ao dia de Cristo. Essa obra contínua é esse processo de santificação da igreja. A igreja que vai se encontrar com Jesus é uma igreja pura, é uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, é uma igreja gloriosa. Essa igreja está sendo trabalhada por Jesus nessa obra contínua. Ela está sendo santificada. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? Uma pessoa já estava indo à igreja, já tinha entregado a vida a Jesus, já tinha largado vários pecados, mas um dia ela abriu a Bíblia e ela leu lá que o diabo é o pai da mentira. E ela foi tocada e ela falou, eu vou parar de mentir, mentir é um pecado contra Deus, como eu não tinha me tocado disso? E aí ela se arrepende, ela chora, ela confessa aquele pecado e ela para de mentir. Como que essa pessoa foi santificada naquele dia? Fala comigo assim, através da palavra. É por isso que Jesus orou em João 17:17, ele falou assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é
a verdade. Como que eu e você podemos ser santificados? Fala comigo, através da palavra. Entende por que eu te dei aquele recadinho no início? Sem palavra não há santificação. Apenas ouvir a palavra? Não. Se você é apenas ouvinte e não operoso praticante, você vai ter problema. Como eu disse esses dias para trás aqui, a sua casa vai cair. Mateus 7,24, aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem imprudente que construiu sua casa sobre a areia. E veio a chuva, sopraram os ventos, subiram as águas, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que caiu e grande foi a sua ruína. Por quê? Porque ouviu a palavra e não praticou. Você está entendendo? A casa que não cai, a casa edificada sobre a rocha é aquele que ouve as palavras, a palavra do Senhor e pratica. Às vezes, amado, era melhor não ter ouvido do que ouvir e não praticar. Certa vez Jesus estava falando, se eu não me engano, se não falha a memória agora, João 10. Jesus estava falando com algumas pessoas a respeito daqueles que eram cegos espirituais. Aqueles que não podiam ver a vontade de Deus. E perto de onde Jesus estava falando, tinha uns fariseus. E os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: se você está falando que nós somos cegos, olha a resposta que Jesus deu. Jesus disse para eles assim: se vocês fossem cegos, pecado não teriam. Mas porque agora vocês estão falando que veem, aí está o vosso pecado. O que Jesus está falando? Se vocês não soubessem a verdade, a gente podia até pegar mais leve com vocês, mas porque vocês estão dizendo que sabem a verdade, porém não praticam, vocês estão enrolados, vocês estão com problema. Então não é apenas ouvir, mas é ouvir e praticar a palavra. Jesus, é o último texto que nós vamos ler agora. Jesus já preparou a igreja para que a igreja se relacionasse com o Pai. Porque o Pai olha para a igreja através da santidade de Jesus. Você já entendeu isso, amém? Mas Jesus agora está preparando a igreja para o dia que a igreja vai se encontrar com Ele mesmo. E quando Jesus for se encontrar com a igreja, Jesus não tem como olhar para a igreja através dele mesmo. A igreja vai ter que se santificar, capítulo 5 dia. Então, quando o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, Efésios capítulo 5, verso 26 e 27, lê comigo em voz alta. Olha o que Jesus fez, vamos lá? Para que a santificasse, pausa. Esse a aqui é a igreja, tá? Para que Jesus santificasse a igreja. Então vamos de novo? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Veja bem, não é para que a santificasse por meio do seu sacrifício na cruz. Não é para que a santificasse por meio da sua ressurreição, que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Você entende que aqui é outro tipo de santificação? A santificação da cruz é outra. Mas aqui Ele está falando para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É uma outra santificação, é uma santificação que continua acontecendo, e ela continua acontecendo para quê? Próximo versículo, olha lá. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha bem, é para que Jesus apresente a igreja a Ele mesmo, não ao Pai. Ao Pai, Ele já apresentou. O Pai vai ver a igreja através de Jesus e ver na igreja a pureza de Jesus. Mas Jesus está santificando sua igreja através da palavra, para que Ele possa ver uma igreja santa, porque foi santificada através da palavra. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus quer lavar a igreja através da sua palavra. Eu quero te dizer, Jesus não vai vir buscar uma igreja às mínguas, uma igreja morna, uma igreja morta, uma igreja cheia de pecado. Jesus vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É essa igreja que Jesus vai buscar
buscar, mas essa igreja nunca vai existir sem a palavra, porque é a palavra que lava, é a palavra que santifica. Agora, como que a palavra santifica? Você chega aqui, me ouve falar uma mensagem, e aí quando você sai daqui você está mais santo? Negativo. A palavra te santifica quando você consegue olhar para a palavra, e a palavra diz assim: não deixe entre vocês nenhuma raiz de amargura que brotando, olha bem, vos perturbe. E aí de repente você lê aquilo e você fala: meu Deus, eu tenho uma raiz de amargura aqui. Você perdoa. E aí você se arrepende daquilo. Você perdoa quem você tem que perdoar. Você coloca diante do Senhor: nunca mais, Senhor, eu vou deixar essas coisas no meu coração. E aí você se arrepende, você zera aquela conta. E então a palavra te santificou. Você lê lá: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir o necessitado. E aí de repente você fala: meu Deus, eu estava roubando. Eu estava roubando o meu patrão, quando eu não registrava aquela venda no caixa e colocava o dinheiro no bolso. Meu Deus, eu não vou fazer isso, nunca me perdoe, Senhor. Eu vou devolver esse dinheiro para o meu patrão, eu quero te pedir perdão, nunca mais eu vou fazer isso. Aí a palavra te lavou. Você abandonou aquela prática. Você está entendendo o que eu estou falando? De repente você lê lá a palavra: marido, considerai a mulher como parte mais frágil. É ou não é verdade? E você fala: oh meu Deus, eu estou tratando a minha esposa como se ela fosse uma mula. Me perdoe, Senhor, que parece que eu sou casado com outro macho. Falo tão grosseiramente. Aí você se arrepende, pede perdão ao Senhor, você chora, fala: nunca mais eu vou ser assim. Eu vou ser como Jesus, que deu a própria vida para a sua noiva. Eu vou dar a minha pela minha esposa. Você chama a sua esposa e fala: oh, minha esposa, me perdoe. A partir de hoje eu vou ser mais doce, vou ser mais carinhoso com você. E a palavra te lavou. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? A palavra não te lava quando você ouve. A palavra te lava quando você decide de acordo. Quando você decide mudar, quando você decide se arrepender. Se arrepender, irmão, é assim, ó, você está indo para esse lado, aí você para, enxerga que para cá não é a direção e você muda 180 graus. E agora eu vou para o lado certo. Isso é arrependimento. Então a pergunta da noite é: você está no caminho da santificação? Porque quando a gente chega, a gente só pensa naqueles pecados grotescos, né? Não, eu não me prostituo mais. Eu não vejo mais aquelas coisas horríveis que eu via na televisão ou na internet. Não, eu não cometo mais esses pecados terríveis. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o padrão de Deus é muito alto. Se você permanecer na palavra, Ele vai te mostrar muita coisa. Hoje eu estou vestido com essa camisa aqui, que eu trouxe do tempo que eu passei na Índia, e eu trouxe de lá. E eu vim com essa camisa por um motivo. É que estou muito impactado com um jovem que está lá pregando naquela região do Oriente. E esse jovem está preso agora. Ele está preso há 1 ano. Mas ele está preso não é uma coisa tão anormal. Nós oramos por ele, nós abençoamos, ele é nosso irmão, amém? Ele está preso porque pregou o evangelho. E ele não poderia pregar o evangelho lá, no meio de muçulmanos radicais, no meio de hindus radicais. E porque ele pregou o evangelho, ele foi preso. Esse rapaz de 19 anos de idade tem passado por várias torturas na prisão. Mas esses dias para trás, eu recebi a notícia de que lá naquela prisão agora tem 140 crentes no Senhor Jesus. Aquele garoto torturado com tantas coisas, hoje eu vesti essa camisa em homenagem a ele. Lá na Índia eu tive a oportunidade de conhecer o Johnny, eu já falei do Johnny aqui. O Johnny
Foi um rapaz que entregou a vida a Jesus lá. Depois que ele entregou a vida a Jesus, ele voltou para casa na vila, chamaram ele. E a família dele soube que ele tinha entregado a vida a Jesus, então os tios dele chamaram ele para jantar, mas era uma armadilha. Trancaram ele dentro de casa com porretes e começaram a bater nele para matá-lo. E o Johnny estava lá rolando no chão, tomando paulada na cabeça, no rosto, em todo o corpo. E ele conseguiu bater a mão no trinco da porta, e o trinco caiu, e a porta abriu, e ele conseguiu correr e entrar no mato e voltou para a igreja. Chegou lá na igreja, irmãos, todo ensanguentado, todo sujo de sangue, todo cortado. E a igreja acolheu o Johnny, e ele começou a fazer um instituto bíblico. E depois de 2 anos no instituto bíblico, morando na igreja, porque não podia voltar para casa, senão ele ia morrer. Então ele falou assim: agora eu quero voltar para a minha vila. E o povo falou: Johnny, você não pode fazer isso. Eles vão te matar. Eles já quase te mataram. Eles falaram: eu não posso deixar eles lá sem Jesus. Então o Johnny voltou para a vila dele. E para resumir a história, o Johnny pregou. Os tios que quase mataram ele se converteram. A mãe dele se converteu. Os familiares do Johnny na vila se converteram. E o Johnny tinha um pedacinho de terra lá, que era a herança dele. E ele doou aquele pedacinho de terra para a igreja e falou assim: aqui agora vai ser a igreja da comunidade. Construir a igreja lá hoje tem uma igreja por causa do Johnny. Mas falando da nossa santificação, esse rapazinho de 19 anos de idade, que está preso, ele não tem uma camisa legal. Ele não tem uma calça legal. Ele não tem um tênis legal. Você quer saber? Ele não tem um travesseiro para dormir. Quer saber mais? Ele não tem um colchão. Ele deita lá no chão, no cantinho. No chão, sem travesseiro, sem roupa. E dorme. Isso me lembra que Jesus falou: as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas nós temos tanta vaidade. É ou não é verdade? Quanto dinheiro nós poderíamos mandar para missões, para o reino de Deus, se nós tivéssemos menos vaidade, se nós fôssemos menos vaidosos, se nós andássemos mais simples, vestíssemos mais simples, morássemos mais simples, tivéssemos um carro mais simples ou qualquer coisa do tipo. Por que eu estou abordando isso para você? Para te falar que se você deixar, se você se expor à palavra, Jesus vai te santificar muito. Ele vai te mostrar que ainda há muita coisa para deixar para trás. Que nós, a igreja do Ocidente, ainda estamos muito diferente da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero te dizer, Deus Pai não está nos condenando, porque por incrível que pareça, Ele está nos vendo com a mesma pureza de Jesus. Mas se nós queremos nos encontrar com Jesus naquele dia, nós precisamos nos expor à palavra e falar: Senhor, pode lavar. Pode lavar, Senhor. Pode mostrar o que é. O que o Senhor quer que eu pare? O que o Senhor quer que eu comece? O que o Senhor quer que eu abandone? O que o Senhor quer que eu abrace? O que o Senhor quer que eu odeie? O que o Senhor quer que eu ame? Porque a gente pensa em pecado como prostituição e esse tipo de coisa, mas não seria pecado o fato de eu não me compadecer? Não seria pecado o fato de eu não amar o meu irmão? Não seria pecado? Não seria pecado o fato de eu não cuidar dos meus, como a Bíblia diz, especialmente os da família da fé? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz peca. Então a pergunta é: o quanto nós ainda temos para ser santificados? Essa é a obra que Cristo vai completar em nós até aquele dia. A santificação contínua. Essa santificação precisa de uma coisa nossa, chamada quebrantamento. Quando o nosso coração, ele não está resistente,
Nós estamos falando sim, Senhor. Eu quero terminar essa mensagem te contando um sonho que eu tive há muitos anos atrás. Eu sonhei que eu estava em um lugar como se fosse o céu. Tinha um gramado muito bonito e uma porta. Eu tinha que entrar naquela porta porque debaixo dela tinha uma luz muito forte. Eu sabia que lá parece que a presença de Deus estava lá. Então eu me aproximei daquela porta, aquela porta estava fechada e tinha uma fechadura como um lugar para colocar uma chave. Mas o formato daquela chave era uma mão, assim. Então o Senhor falava comigo no sonho: coloque a sua mão aí e abra a porta. Quando eu colocava a minha mão, o formato da minha mão era diferente, não entrava naquela fechadura. E eu queria ir para o outro lado, né, onde a presença do Senhor estava. Então o Senhor falava comigo: você quer me dar a sua mão? E eu falava: quero. Então eu abaixava a mão ao Senhor e Ele trabalhava na minha mão. Aí quando eu abaixava a mão, Ele falava: coloca na porta. Então agora a minha mão entrava na fechadura e eu abria a porta. E eu ia para um novo lugar, mais bonito, mais glorioso. Lá no final daquele lugar tinha uma outra porta. Eu fui andando até aquela porta porque sempre debaixo da porta tinha uma luz muito bonita que me atraía. Então eu queria passar por aquela porta para encontrar o Senhor, mas também estava fechada e também tinha uma fechadura. E o formato dessa fechadura agora era um pé. E o Senhor falou: coloca o seu pé aí. Eu coloquei o meu pé. Quando eu coloquei, o formato do meu pé era diferente. O Senhor falou: você quer me dar o seu pé? Eu falei: quero, Senhor. O Senhor pegou o meu pé e trabalhou o meu pé, mudou o meu pé e falou: agora coloca o pé na fechadura. E agora o meu pé entrava na fechadura e a porta se abriu. Então eu fui para um novo lugar, muito mais lindo, muito mais glorioso, que tinha outra porta com uma grande luz debaixo. E eu corri para lá. Quando eu cheguei lá, também tinha uma fechadura. Mas agora o formato da fechadura era uma cabeça. O Senhor falou: coloca a sua cabeça aí e abre a porta. Eu coloquei, mas o formato não dava. O Senhor falou: você quer deixar eu trabalhar na sua cabeça? Eu falei: quero. E o Senhor mexeu na minha cabeça e falou: agora coloque a cabeça. Eu coloquei a cabeça e a cabeça entrou na fechadura e a porta se abriu. E agora eu estava num lugar muito mais glorioso, muito mais bonito, que tinha outra porta. Só que essa outra porta, a luz que passava debaixo dela era tão radiante, tão extravagante. Então eu corri até lá. E quando eu cheguei lá, sabe o que tinha na porta? Uma fechadura. Mas o formato da fechadura agora não era uma mão, nem um pé, nem uma cabeça. O formato da fechadura agora era a silhueta de um corpo inteiro. E o Senhor falou: coloca o seu corpo aí e abra a porta. E o meu corpo não encaixava naquilo. E o Senhor então me fez uma pergunta um pouco diferente. Ele perguntou: você quer deixar eu moldar toda a sua vida? Eu falei: Senhor, eu quero. E o Senhor naquele sonho trabalhou em todo o meu corpo. E Ele falou: agora coloque o seu corpo e abre a porta. O meu corpo encaixou, a porta fez clac. Na hora que ela abriu, eu acordei. Mas Deus estava falando uma coisa comigo naquele sonho. Você quer entrar aqui, meu filho? Deixa eu trabalhar na sua vida. Um dos textos mais bonitos para mim da Bíblia é Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 fala do propósito de Deus para nós. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Fala comigo aí: Deus me chamou para ser conforme a imagem do seu Filho. Eu sou chamado para ser igual a Jesus. Eu não quero basear sua fé no meu sonho, mas eu quero te dizer que Jesus está nos preparando para nos encontrar com Ele aquele dia. E o segredo de nós termos sucesso é que quando chegarmos lá, devemos ser iguais a Ele. Uma igreja gloriosa, santa, pura, sem defeito, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito.